Normalmente nós teríamos aqui 1 hora de meditação na porção da Paraxá dessa semana, mas eu estava ali orando ao Eterno, sentado ali do lado da pastora, e falei: Eterno, Ele é tão grandioso naquilo que Ele propõe, porque nós fazemos toda a organização de tudo, mas é Ele que conduz todas essas coisas. Então, nós teremos 30 minutos, amém, Baruch Hashem, mas à tarde nós teremos mais tempo. Então, porque o Eterno veio aqui e ensinou, só pelo Bar Mitzvah já é um ensino da palavra do Eterno. Nesse tempo ao qual Ele fez uma convocação para nós, aqui na 45ª Paraxá, a gente dá uma introdução, à tarde a gente conclui, não tem importância. O importante é que o nome dele esteja fixado em nós. Vayet Naham, no hebraico é supliquei, significa eu pedi. Nós estamos, conforme Léo já ensinou aqui muito bem, nós estamos na semana de 9 de Av. É um período, segundo os nossos pais, um período de grande tristeza devido à lembrança da destruição dos templos ali em Jerusalém. Mas interessante, Léo, que a gente vem acompanhando o movimento do Eterno durante esses dias, e Ele fez 2 propostas para nós durante 2 semanas atrás, e eu tinha notado isso, mas sem pretensão nenhuma. A primeira proposta é convidar a prantear, no ensino que concluía o livro de Números aqui. Eu lembro que a pastora saiu do púlpito e falou assim: pode começar a prantear, pode começar a lamentar. Não sei se a senhora se lembra disso. E eu captei essa questão, porque é uma ordem de Adonai. Então nós temos 2 ordens aqui. Ele nos convida a prantear e lamentar. E Israel nos insere a ofertar o pão do nosso Elohim, esse pão que a pastora acabou de apresentar para nós, que significa o pão da aflição diante de nós. Então nós temos essas 2 obrigações que nós precisamos cumprir nesse período que nós encontramos. A porção apresenta então uma perfeita sincronia de tempo no meio de nós. Quando o Léo estava falando assim, quando eu fui lá atrás e vi a data do meu nascimento, isso é você sincronizar o tempo com a Torá. Então essa casa ela anda em tempo, em linha com aquilo que o Eterno estabeleceu na tua Torá. A porção ela apresenta aqui também a sincronia de tempo, quando dá uma ordem para nós, um tempo presente, ou melhor, é uma urgência para um tempo que se chama hoje. O tempo que se chama hoje é uma urgência, porque os dias não são agradáveis. Durante toda essa semana, pastora Sandra, ali na rua 7, tinha um homem que tocava uma corneta, não era um pistão, a cidade toda, e eu ficava na alegria quando aquele homem passava, e era tão alto, e dava para ouvir lá do escritório, claramente. Não sei quem mora no centro já ouviu, uma corneta muito bem tocada, entendeu? E ele tocava, ele falava bem assim, e Dinaí correu para ver esse homem, e ele virava para o comércio e falava bem assim: arrependei-vos, o rei está voltando. A rua 7, irmãos, ou o centro de Vitória, que parece que foi o centro de Vitória, nós estamos em grande risco, porque Adonai mandou um homem anunciar: olha, arrependei-vos. O grande risco, eu falei assim, a rua 7 vai ser destruída. Se não houver arrependimento de pecado, vai ser destruído. O centro de Vitória vai ser destruído, se não ouvir a voz do profeta. Não o profeta de Israel que fala isso. João o imersor: arrependei-vos, porque está chegando o rei, está chegando o reino, para ser estabelecido o rei, aquele que vai ordenar todas as coisas. Então nós estamos em sincronia ou não com o tempo? O tempo não é bom. O tempo não é bom. O tempo presente exige de nós uma súplica. Por isso que aí eu fui entender, voltar atrás, eu entender que quando ele chamou assim: olha, pode começar o lamento. Aí você chega na porção Vaet Hanan, e eu supliquei. É a súplica. Que essa súplica aqui de Moisés, ela é associada à oração
e ao sacrifício. Por isso que é o pão que apresenta diante de você. Essa súplica que Adonai estabelece para nós nessa porção está associada à nossa oração e ao sacrifício. Essa tripla ordenança aqui, súplica, oração e sacrifício, torna-se um eficiente instrumento espiritual. Por que não dizer que isso aqui tem força jurídica? Tem força jurídica para que possamos alcançar graça diante do juiz de toda a terra. Juiz de toda a terra é uma expressão de Abraão, no capítulo 28 ali, 18, no capítulo 18, não é? Quando ali vai ser destruída uma cidade, ele vai diante de Adonai na sua súplica, a súplica de Abraão. Se houver 50 justos, 10 justos, ele vai perseguindo Adonai e clamando pelo o justo. Ele fala assim: o juiz de toda a terra não fará justiça, diz Abraão. Quando você vai lá em Filipenses, no capítulo 4, olha só que interessante, Paulo faz essa tripla unidade, associação de uma súplica, de oração e de um sacrifício. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, diz assim: não vos inquieteis por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça. Ações de graça é o shlamim, é a oferta de paz que você encontra lá no livro do Levítico, capítulo 3. Os ensinadores da Torá aqui da casa ensinam muito bem isso. Levítico capítulo 7, você vai encontrar aí essa oferta de ação de graça, que é dado por um pão da aflição, um cordeiro ali da plenitude, ofertando o pão do nosso Elohim, que eles sejam conhecidos nas vossas petições. A súplica que Moisés faz aqui, em Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 23, no conceito comum, é um pedido insistente, conhecido também como uma petição. Yeshua lembrei agora que Yeshua faz uma parábola ali de uma viúva que vai insistentemente na porta do juiz, batendo até que o juiz venha recebê-la. É um juiz iníquo, mas é isso aqui que ela faz, um pedido insistente, uma petição. No direito, petição é uma peça que vai compor uma ação judicial, onde o rito processual, o que é rito processual? É o caminho que vai percorrer o processo, desde o início até o fim. É um rito, ela é uma abertura no processo. Então a petição, ela faz parte desse caminho, presta atenção, que vai iniciar-se com uma chamada petição inicial. Os advogados conhecem muito bem o rito processual. Esse rito processual, ele fica aberto, pastora, esperando as petições, para que o juiz venha aprovar ou não a minha e a sua petição, a minha ou a sua súplica. No fim do processo, quando termina todo o processo, é dado o chamado trânsito em julgado. Você deve conhecer muito bem essa frase. Transitado e julgado, trânsito e julgado. Você conhece muito bem, porque o nosso Supremo Federal hoje é uma vedete aí nas mídias sociais, né? Chama a atenção de tudo, é todo o aparato que eles usam. Aqui, ó, o rito no fim é dado como transitado e julgado. Isso significa que já não cabe mais interposição de recurso. Olha só isso aqui: a sua petição e a minha petição, a minha súplica e a sua súplica não terá efeito. Por isso que aquele homem gritou aí no centro de Vitória: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está aberto o rito processual contra nós, contra mim, contra você. Os céus abriu um rito processual contra nós, chamando: venha,
por causa do rito, dê a sua petição a Adonai. Jeremias faz muito bem isso, quando ele fala bem assim: não ore por este povo, está transitado e julgado, não ore mais por este povo. Vai lá para você ver isso, lá em Jeremias. Olhe como é um profeta. Por isso que eu falei que a súplica aqui tem uma força jurídica também. Ele diz assim, o profeta Jeremias, no capítulo 7, deixa eu ir lá. É uma pequena introdução para a tarde, porque você daqui a pouco vai sentar com Alain e sua família para celebrar. No capítulo 7 do profeta Jeremias, olha o verso 16, ele fala bem assim: portanto, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei, transitado e julgado. Aqui ó, não vês tu que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha e fazem bolo para a rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses, provocando-me a ira. São as procissões das rainhas do céu. Verso 19: mas em mim que eles provocaram mais, é a mim que eles provocaram a ira, diz o Eterno, não antes si mesmo, para que a própria vergonha. Portanto, assim diz o Eterno Elohim: a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e se acenderá e não se apagará. É transitado e julgado quando você não preenche a oportunidade que o rito processual está aberto para mim e para você. A súplica aqui assinala um tempo de afligir-se. O verbo no hebraico é abal. Elohim vai exigir que a súplica seja acompanhada de pranto e lamento. Então, quando você vê Moisés ali, tira da sua cabeça que ali Moisés é um coitadinho que está suplicando para entrar na terra de Israel. Tira da sua cabeça esse conceito. Por quê? Porque os comentaristas vão falar assim: ele tinha direito. Ele tinha direito, ele acompanhou Israel desde o princípio, ele tinha direito. E ele suplica, faz uma súplica aqui na porção: tira da sua mente, e da sua e da minha também, que esse homem é um coitado. Não, nós vamos entender que a súplica dele é para garantir vida a Israel, para dar continuidade. Por quê? Porque o rito estava aberto, apto para fechar. Apto para fechar. Você vai ver a morte de Moisés. Se você gosta de morte, é a coisa mais linda que tem. Os exegetas falam, pastor, que ele não passa pelo horror da morte, mas Adonai o beija e tira a vida dele. Ele morre com vigor, não é isso que o texto fala? Ele morre com vigor de dias. Ele não passa pela morte, diz os comentaristas. Então aqui ó, ele exige que a súplica seja acompanhada de pranto e lamento, como antecipação de um juízo eminente. Mas alguém disse bem assim: que hei de clamar, pastora Sandra? O que eu hei de clamar? É isso que traz a porção do profeta Isaías, capítulo 40. Vai lá para você ver. Estou fazendo um pequeno resumo da introdução, para que nós possamos retornar à tarde. É aqui que começa o capítulo 40, é a porção da Haftará dos profetas dessa porção. Ele diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno. Falai benignamente a Jerusalém, verso 2. Bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, é expiada. Vamos ler tudo. E que já recebeu em dobro da mão do Eterno por todos os seus pecados. Ele é o juiz. Nós vamos à tarde ver o capítulo 50 dos Salmos. Parece que ele foi escrito para esse tempo, para nós, nesse tempo presente. Ele diz assim, olha aqui ó:
já percebeu em dobro que a mão do Eterno por todos os seus pecados. Verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai o ermo, a vereda do nosso Elohim. Arrependei-vos, arrependei-vos. Ele diz assim: olha, todo monte e todo outeiro serão abatidos, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado, e a glória do Eterno se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Eterno que o disse. A ordem vem diretamente de Adonai. Diz uma voz: clama. E eu disse: que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Eterno. O mesmo hálito que lá no capítulo 1 de Gênesis ele lança sobre a face do homem, e o homem traz vida, ele se torna-se um ser vivente. É o mesmo hálito que é soprado sobre você e que te torna e que tira a vida. Toda a carne é como erva, ou seja, todo humano na terra tem uma vida temporária, tem um tempo estabelecido. Tem um tempo estabelecido. Por isso que é precioso você conhecer o seu tempo, como o Léo ensinou aqui. Saber onde está inserido você no tempo de Adonai. Toda erva, todo homem é como a erva. Todos nós vamos perecer. A morte para Adonai não é nada. Se você for lá no capítulo, vai lá agora, por favor, volta aí no capítulo, eu li até o verso 8, né? Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Elohim subsiste eternamente. Moisés não vai adentrar, não vai passar o Jordão, mas a palavra vai subsistir com aqueles que fizerem uma adesão, com aqueles que aceitarem a proposta de plantear e lamentar e ofertar o pão de Adonai. É a proposta para o tempo presente. O Salmo 90, que é o Salmo da porção, já citado aqui, vai lá para você ver. Olha que eu nem fui a Paraxá. Essa Paraxá é de extremo valor, de tão belo que é, porque você vai ver a vida de Moisés. Você vai ver este homem cujo se dá o Salmo 90 a ele. Ele diz ali: olha, Eterno, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, por todo, está vendo? Ele já vai clamando pelas gerações que vão atravessar o Jordão antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra lá no princípio do Gênesis. De eternidade a eternidade tu és Elohim. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: voltai ao pó, ó filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu as arrebatas no sono da morte. São como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração de nossa vida é de 70 anos. Está vendo como tem um prazo de vida? A duração da minha e da sua vida é de 70 anos. Está estabelecido aqui, ó, na palavra do Eterno. É de 70 anos. E alguns, pela sua robustez, por sustentar uma vida digna diante de Hashem, ele diz assim: por sua robustez chegam a 80 anos. O melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Ele diz assim: quem conhece o poder da tua ira? Olha o verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Aqui vem: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste. Essa ação
que nós somos convidados a prantear, a lamentar-se, e inserir em nossa dieta alimentar o pão do nosso Elohim, está incumbido aqui, olha, para que você possa se alegrar nos dias em que vier a aflição, que o homem aí na rua vem tocando e vai dizendo, os dias de aflição virão, porque quando fala assim que Yeshua está vindo, você acha, e eu acho, que vai ser dia de regozijo, de festa, de celebrações. Não, o profeta diz que não, serão dias difíceis. Por isso que eu comecei falando, são dias em tempos difíceis. Centro de Vitória corre grande risco se esse homem continuar clamando e ele recebeu a ordem dos céus. Porque não se faz uma coisa dessa porque eu acho bonito fazer. Ele é humilhado, ele é escorraçado, ele é desprezado, criticado. Você conhece muito bem essa situação deste homem. Ele diz assim: sacia-nos de manhã com teu constante amor, é o Shaharit, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre pelo dia em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos. Apareça as obras do teu servo e a tua glória sobre os seus filhos. Sejam sobre nós a graça do eterno nosso Elohim. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Que obra? Qual é a obra que você tem que apresentar para Adonai? Sim, confirma a obra de nossas mãos. O lamento vai ocorrer, nem que para isso Elohim contrate carpideiras, meus irmãos. Se você não quiser lamentar, se você não quiser lamentar, se nós não quisermos lamentar, e eu também, Elohim vai contratar carpideiras para se ouvir a voz de pranto. Nós temos uma música que fala isso, né? Para se ouvir, tem a voz de pranto. Eu não lembro qual o ritmo aqui. Tem essa música, para se ouvir a voz de pranto. Se eu e você recusarmos no tempo presente ao convite de prantear, dentro de uma súplica que Adonai põe em minha boca e na sua boca, ele vai contratar carpideiras e você vai ficar fora. Você vai perder de adentrar uma petição dentro de um rito processual de Adonai. O profeta Jeremias, eu já vou concluir, irmãos. O profeta Jeremias, no capítulo 9, você pode ir lá comigo. Olha lá o que ele vai fazer. Num tempo que se chama hoje, capítulo 9 do profeta Jeremias, no verso 9 mesmo. Ele diz assim, o profeta de Israel, capítulo 9, verso 9: não os puniria eu por estas coisas, diz o Eterno? Ou não se vingaria a minha alma de nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Ele vai convidar o povo a lamentar aqui, ó. Por isso que Moisés fala assim: alegra-nos pelos dias que nos afligiste. Ele diz assim, olha, verso 10: pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Já estão queimadas, ninguém passa por elas, e não há quem ouve o mugido do gado. As aves dos céus fugiram, os animais se foram. Farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que ninguém fique desabitadas. Pula lá para o verso 16: espalhar-o-eis entre as nações, ó o julgamento, que nem eles nem seus pais conheceram, e mandarei a espada após eles, para que venha consumi-los. Assim diz o Eterno dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, porque o povo não se apresentou a lamentar. Interessante, que chamou muito a nossa atenção também, que nós estamos aqui no centro da cidade. Esse senhor estava na Vila Rubim, com o mesmo grito, com o mesmo clamor, ali na área do Palácio do Governo, perto da gente. Ele estava tocando a trombeta e anunciando, gritando. Chegando na Vila Rubim, já estava desgastado, porque eu estava lá na Vila Rubim e ouvi naquele momento. Eu me lembrei do profeta Isaías, que o rei Ezequias vem, faz uma porção de conselho
concertos em Jerusalém. O profeta vai descrevendo no capítulo 22 de Isaías que o rei Ezequias viu as brechas da cidade de Davi, porque são muitas. E juntasse as águas da piscina inferior. E vai dizendo: contasse os edifícios de Jerusalém, derrubasse as casas para fortalecer os muros, porque a guerra vem. O que acontece? Nós olhamos para isso aqui e achamos que foi aquele tempo, que conosco vai ser melhor, que aquilo que os profetas modernos, os pastores, os teólogos falam, é assim. Não, para me consolar. Adonai está dizendo exatamente para nós agora, nesse tempo presente. Isso. O eterno Elohim dos exércitos, versículo 12, nos convidou naquele dia para chorar e para prantear, para rapar a cabeça e cingir o pano de saco. Mas o que vejo é gozo e alegria. Você, se procurar saber quantos eventos tem só na cidade de Vitória e nos arredores, na Grande Vitória, cheio de diversão para o povo. Sim. As praças estão cheias de diversão para de distrações. De distrações, contrário à palavra de Adonai e o tempo de Adonai. Aqui. Mas a gozo e alegria, matam-se vacas e devoram-se ovelhas, fazem churrascos e churrascos e churrascos, e come-se carne, e bebe-se vinho, e diz: é proibido comer churrasco por acaso? Não é isso que nós estamos falando. Não, mas tem que olhar o tempo que nós estamos vivendo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é um chavão de Sardanapalo, um príncipe da cidade de Paulo de Tarso, o qual tinha uma imagem dele fazendo um gesto obsceno. Coma, beba, ri, se tiver de viagem, passeio, faça tudo, porque nós vamos morrer mesmo. Um homem como Eva, de um homem ímpio, e faz foi honrado na cidade de Tarso. O Eterno dos Exércitos declarou isso aos meus ouvidos. Certamente esta maldade não será espiada. Para Adonai, quem não ouve o chamado é uma maldade para ele. Ele quer que você ouça e se una ao seu povo em clamor pelo momento. Israel está para ser destruído e varrido da terra a qualquer momento. Israel vai responder a isso. Então nós temos uma guerra iminente, tempo iminente, vai atingir grandemente a todos nós. É momento disso aí. Então aí diz: certamente essa maldade não será espiada, até que morrais, diz o Eterno Elohim dos exércitos. Aí ele manda um recado para o administrador. Eu só para dizer isso, pode ler. Exatamente, não. Nós não sabemos. O Eterno nos abençoe muito, irmãos, para nós ouvirmos, mesmo uma pessoa simples, tocando uma trombeta pela cidade, corajosamente. Eu chorei quando eu vi, quando eu li a ele e falei: irmão, eu sou uma com você, nesse clamor que você está fazendo, clamando pela cidade e convocando a população da cidade ao arrependimento de pecados, como fez João Batista. Ninguém quer ouvir isso. Como fez João Batista. Ouvir boas novas. Não quer. O Eterno tem misericórdia de nós. Amém. Faça os nossos ouvidos capazes Amém. de ouvir o nosso coração quebrantado para um arrependimento verdadeiro e sincero. Porque os dias são maus. Nós precisamos nos dobrar a Ele. Em nome de Jesus. Eu só vou concluir aqui com a leitura para você ver a concordância do profeta Jeremias, ali no capítulo 9, só do verso 8 e o início do verso 18, o início do verso 19. Ele diz assim: apressem-se e levante o seu lamento sobre nós. Sobre quem? Sobre Jerusalém. Olha aqui, ó. Até que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem águas. Uma voz de pranto se ouviu de Sião, diz o profeta. Olha, uma voz de pranto se ouviu de Sião. Ele diz assim: se une a nós. Essa unidade nós presenciamos e estamos vivenciando essa unidade por causa de oferta do pão do nosso Elohim,
que à tarde nós vamos concluir. É a oferta do Cordeiro da consagração, que nós vamos se unir a Israel nesse lamento. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós glorificamos esse tempo presente diante de Ti, para entender a súplica de Moisés, para entender a ordem que essa casa recebeu, não para guardar para ela, mas para anunciar ao Pai que nós estamos no tempo de risco, um tempo difícil no meio de nós, para que nós possamos prantear e lamentar, e fazer unidade com Israel e ofertar o pão do nosso Elohim. Que o Teu nome seja santificado e que nós possamos ser cumpridores de tal tarefa, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Capítulo 6 de Jeremias? 6, ela lembrou do capítulo 6, verso 17. É 17? Pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, Baruch Hashem, ao som do shofar, mas dissesse: não escutaremos. É a rejeição do anúncio dado, porque é um homem simples, é um homem humilde, mas toca uma trombeta com perfeição. Os músicos devem saber melhor do que eu. Que o Eterno possa nos abençoar nesta manhã de Shabbat. Nosso irmão está ofertando uma oferta de paz, Shilamim, ele e a casa dele fazendo paz com Adonai, e nós nos unimos a ele neste momento. Que o Eterno possa nos abençoar. Amém? Yevarechecha Adonai virish mirecha, Yahé Adonai panavelecha vichunecha, Yissa Adonai panavelecha, Vyasa melecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê o shalom, a paz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Só